Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, nós estamos na disciplina de infraestrutura de redes, né? No curso de redes. E agora eu vou começar a aula para vocês e nós vamos estudar mais um pouquinho, né? A gente já vem estudando aí, já tivemos algumas aulas e agora vamos continuar os nossos assuntos. Bom, pessoal, nós estamos aqui no terceiro ano, né? O terceiro ano. Vocês lembram que no segundo ano a gente se encontrou, nós tivemos a disciplina de redes de computadores, né? Tínhamos quatro encontros no primeiro semestre. No segundo semestre tínhamos dois encontros, totalizou 120 horas, né? Disciplinazinha boa. A gente fez muito Kahoot, fizemos muitas atividades. Basicamente todo mundo passou. Agora, no terceiro ano, nós voltamos aqui com infraestrutura de redes. Nós vamos ter 4 aulas por semana, como estamos tendo, né? Totalizando 80 horas aula no final do semestre, né? Porque é só um semestre aqui, ó, segundo semestre que nós estamos, 4 aulas por semana. E, pessoal, no próximo ano vamos nos encontrar para falar sobre sistemas operacionais de redes. Beleza? Então, já prosseguimos a metade do caminho, já passamos a metade, estamos aqui, ó, no terceiro ano e vamos prosseguindo. Bom, pessoal, passamos bem da metade, né? Estamos no finalzinho aqui, ó. Já passamos por tudo isso aqui e já estamos finalizando nossa disciplina. Hoje nós vamos tratar no item 8, aqui em práticas de testes e diagnósticos de rede, que foi um tópico muito esperado por vocês, né? Para ver como a gente vai testar, como é que vai se dar esses testes das coisas que a gente tanto estudou. E nós estamos no primeiro item, eu acho que são quatro, se não me engano são quatro. No primeiro item, que é o A, subitem, nós vamos estudar práticas de resolução de problemas de rede, né? Então vamos lá, vamos finalizando aqui a nossa disciplina. Bom, pessoal, como sempre, né, como vocês sabem, o material já está no Classroom, no Google Classroom. E vocês podem ler o QR Code e vão ser direcionados para lá. Inclusive, leiam aí o QR Code para vocês acompanharem a aula no celular ou no computador, beleza? Já que nós estamos no laboratório. Bom, o material já está todo disponibilizado lá no Classroom. No YouTube também já tem as aulas para vocês revisarem, né? Essa aula aqui já está lá para vocês revisarem. E no final dessa aula vamos ter o Kahoot com questões, como sempre, como toda aula, basicamente toda aula a gente faz, né, pessoal? É a parte que vocês mais gostam. Bom, pessoal, como estamos acostumados, né? Hoje, como temos duas aulas hoje. é, Vamos ter nos primeiros 45 minutos, no nosso primeiro tempo aqui do nosso jogo, né? Nós vamos ter uma aula teórica, eu vou explicar para vocês, como de costume, e eu vou fazendo perguntas e onde vocês vão participando, né? Vocês vão fazendo a participação de vocês aí e ganhando pontuação. É o que a gente chama de participação gamificada. As regras são as de sempre, que não precisa explicar aqui. Depois, nos próximos 45 minutos, nos seguintes 45 minutos, vocês vão participar do Kahoot. Depois, né, o Kahoot é rapidinho ali, 10 minutinhos, 5 minutos, 10. Depois vamos para a aula prática no laboratório. Aqui no laboratório, vamos utilizar o Windows para fazer testes. E aqui a gente clicando aqui, ó, nessa parte do slide, a gente sabe que o nosso slide é cheio de links. Ó, vou clicar aqui no link. A gente vai lá para a descrição da atividade, viu? Que a gente vai fazer um monitoramento lá, ó, realizando o monitoramento ativo, ou seja, a gente vai ver se um computador lá qualquer vai estar ativo, né? Se ele está funcionando. A gente vai mandar o ping, que a gente já conhece bastante. Agora só que dessa vez a gente vai fazer o ping no Windows, que a gente fez muito ping no Cisco Packet Tracer. Agora o ping vai ser no Windows, então a gente vai abrir o executar, a gente vai digitar o comandozinho da tela preta e vai digitar o comando, né? Vai aparecer a tela preta
e nós vamos digitar o comando de fazer o ping, né? Efetivamente, e saber se o computador está ligado ou desligado, beleza? Então eu vou voltar aqui, eu vou clicar no link voltar aqui embaixo e vou voltar para onde a gente estava. Vamos lá. Pessoal, como sempre, a gente traz vários elementos para melhorar aí a aprendizagem de vocês, né? As técnicas de aprendizagem. Aprendizado. Quais são? A contextualização, onde eu pego o conteúdo da vida diária de vocês e tento encaixar no que eu estou falando aqui, beleza? E como vocês sabem, eu vou repetindo muito, né? Não só nessa aula, como nas aulas futuras, o conteúdo, né, que já foi falado. Então, repetição é mais uma técnica de aprendizado. A gente vê que funciona porque quando a gente passa o Kahoot, vocês lembram basicamente de tudo, né? A maioria aí faz de 70% a 100%, com certeza. A interdisciplina, ó, entre disciplinas, né? A gente associa o conteúdo dessa disciplina com as disciplinas outras aí, né? Por exemplo, eu lembro quando eu estava falando sobre Wi-Fi, ou quando eu estava falando sobre zeros e uns, né? Converter os números decimais em zeros e uns, vocês mesmos falavam, ó, professor, na disciplina tal, a gente já viu isso aí, né? Como é que converte números decimais em binários, né? Justamente, vocês estão ali fazendo a interdisciplinaridade. A gente está entre disciplinas. Isso acontece sempre, né, pessoal, na aula da gente? E a ó, atravessando as disciplinas, ó, transdisciplinaridade, onde a gente junta os saberes da disciplina, da disciplina atual, dessa disciplina aqui, a gente está juntando o que a gente está vendo aqui com as coisas do mundo, por exemplo, com o trabalho, né, coisas do trabalho, coisas de história, que quando a gente. A história é que a gente já sabe, né? Cultura. Então a gente vai pegando o que a gente está falando aqui e vai misturando com as coisas da cultura, de filme, por exemplo, de livro e etc. Né? Então a gente vai, como a gente está tendo sucesso, vamos continuar aqui nas nossas técnicas de aprendizagem. Pronto. Pessoal, os objetivos dessa aula, eles são de revisar o conhecimento de aulas anteriores, né, sobre a arquitetura TCP/IP, porque quando a gente fala sobre o nosso tópico de hoje, a gente vai finda revisando os conteúdos de aulas anteriores. Por exemplo, sobre a arquitetura de CPIP. A gente vai entender o que é e para que serve e por que é essencial realizar o monitoramento e o diagnóstico de redes, porque a gente tem que entender para que serve, né? Por que é essencial, né? Em qual momento a gente vai utilizar o diagnóstico de rede, certo? Vamos conhecer também exemplos de dispositivos e recursos monitoráveis, porque às vezes você sabe que consegue monitorar alguma coisa, mas quais são os exemplos dos dispositivos e recursos que você consegue monitorar? A gente vai ver isso também, é muito importante, é essencial. Compreender os métodos, qual método é utilizado, qual forma é utilizado para monitorar, né? É o monitoramento ativo, onde você realiza alguma tarefa, ou é o monitoramento passivo, onde você não faz nada, você só colhe informações, só colhe. Bom, o 5, identificar os componentes de um sistema de monitoramento, né? No sistema de monitoramento, ou seja, o sistema a gente sabe que é o conjunto, no conjunto das coisas que estão ali, né? Inclusive o sistema compreende você também, né? Porque o sistema é tudo, tudo. Quando você pensa em sistema, você tem que pensar em todas as coisas envolvidas. Então, no sistema de monitoramento, vamos identificar os componentes, né? Que eu já disse um aqui, que somos nós fazemos parte. Então, vamos falar sobre o sistema completo de monitoramento. E por fim, vamos conhecer o SNMP, que é o protocolo de hoje que a gente vai monitorar. Vocês estão cansados de saber que o P é de protocolo, né? Que as letrinhas aqui vão lembrar alguma coisa. Nesse caso, as letras principais são Manager, que é o M de Manager, de gerente, gerenciamento. O N de Network, né? Gerenciamento de rede. Ó. Manager, gerente, gerenciar. N de Network, de rede. E S de simples. Ó. Então é um protocolo, P de protocolo, de gerenciamento de rede simples. Porque o protocolo é simples, né? Embora ele seja muito completo. E outra coisa, a gente vai ver o agente proprietário, porque tem o SNMP
E tem um agente, que é um aplicativo que a gente instala no computador, no dispositivo, para a gente poder colher. É um agente de verdade. Vocês vão ver porque a gente chama de agente. Beleza? E tanto o SNMP quanto o agente, eles são ferramentas de coleta de informação. Beleza? Então vamos lá. Ó, conteúdo programático. Isso aqui, pessoal, é o que a gente vai ver agora. Beleza? Então vamos começar aqui porque tem muita coisa. Ó, primeira coisa que eu tinha falado lá, ó, revisão das camadas 1 e 2 de arquitetura TCP/IP. Pessoal, seguinte, ó, aqui é onde a gente faz uma gamificação, beleza? Relembrando e gamificando, ó. Refrescando. Ó, temas. O tema de hoje, quer dizer, o tema desse momento aqui é arquitetura TCP/IP, que eu disse a vocês que a gente ia relembrar. Então vamos lá, arquitetura TCP/IP. Qual é a pergunta sobre arquitetura TCP/IP? Sobre camadas. Perguntas. Qual o nome Qual o nome da camada 2, pessoal? Camada 2, qual o nome? Camada 2, quem responde? Letícia. Vai lá, Letícia. Isso aí, muito bem. Chama-se internet, o nome da camada. Ó. Camada 2, o nome dela é internet, né? Da arquitetura TCP/IP. Camada 2, o nome dela é internet. Vamos lá, próxima pergunta. Ainda sobre a camada 2. Qual tipo de endereço a camada 2 usa? Vamos lá, Maikson. Pode responder, Maikson. Muito fácil essa. Ó, o tipo de endereço da camada 2 é o IP, muito bem. A camada de internet trabalha com o endereço IP. Perfeito. Onde funciona, pessoal, essa camada aqui? Em qual lugar ela funciona? A gente falou muito sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Ana, vai lá, Ana, responde. Perfeito. Essa camada ela funciona na internet, ó, interredes. Porque eu sempre falo para vocês, ó, falou de IP, falou de internet. Beleza? IP, inclusive, ó, internet protocolo, não tem nem como errar. Agora sobre a camada 1, vamos lá. Pessoal, quem respondeu não responde, viu? As regras vocês já sabem. A não ser que ninguém saiba a resposta. Aí eu peço para vocês responderem. Camada 1. Qual é o nome da camada 1, pessoal? Vai lá, Carlos. Carlos, responde aí, Carlos. Perfeito. A camada 1, o nome dela, nome da camada 1 é camada de acesso à rede. Ó, na arquitetura TCP/IP, a camada 1 é, o nome dela é camada de acesso à rede. Perfeito. Próxima pergunta: qual tipo de endereço que essa camada usa? Qual tipo? O tipo de endereço que ela usa vamos lá, quem responde aí? Maria. Maria, vai lá, Maria. Perfeito. O tipo de endereço é MAC, galera. Se está dentro da rede, é endereço MAC. Agora, se fosse na internet, ó, era IP, né? Se você está na rede local é MAC, na internet é IP. Beleza? Então é isso aí. Pessoal, próxima pergunta, última pergunta, viu? Última pergunta: onde funciona essa camada? E aí, quem responde? Ana. Vai lá, Ana. É, Ana, perfeito. Comunicação local. Nessa camada, onde é que ela funciona? Ela funciona local, na LAN. Por quê? Porque se fosse internet, era o IP, né? Mas essa camada funciona aqui, ó. Comunicação local. Pessoal, contextualizando o assunto. Ó, galera, isso aqui vocês têm que prestar atenção, porque é onde vocês vão entender todo o conteúdo daqui para frente. A gente já entrou no nosso assunto de hoje. Vamos lá. Ó, nesse assunto, pessoal, você como técnico de redes, você já é um cara avançado, né? As meninas, né? Tanto os meninos quanto as meninas já são pessoas avançadas no conhecimento de redes. Vocês sabem tudo sobre IP, sobre protocolo IP, MAC, sobre arquitetura TCP/IP, sobre o OSI, né? Então vamos lá. Você aqui, pessoal, só que nesse momento aqui você vai ser comparado a uma agência de inteligência, beleza? Por quê? Porque a gente quer investigar o que está acontecendo na rede. Mas você também pode ser um médico. Então vamos pensar numa agência de inteligência e no médico, beleza? Ó, você será um agente da inteligência ou um médico.
O que você precisará, pessoal, para fazer esse monitoramento? Você vai precisar de um software de monitoramento, beleza? Você vai ter que ter um software aqui para você utilizar o software, porque através desse software você vai monitorar outros equipamentos. Então, a sua agência de inteligência, ou sendo você um médico, você vai usar um software. Hoje em dia tudo se usa software, então isso aqui é básico. Então você precisará de um software. E você utilizará esse software para fazer o seguinte, ó. Se você é um agente de inteligência, você pode usar métodos invasivos, ou seja, pessoal, invasivo é quando você invade realmente. Assim, no sentido de você chegar perto, de você mexer, de você fazer alguma coisa. Então você utilizará métodos invasivos. Por exemplo, se você é um agente de inteligência que está usando um software e usando métodos invasivos, ou seja, você está indo lá, invadindo, pensa aí. Você vai utilizará um método ativo. Ativo, por exemplo, você vai você vai lá e ouvir a conversa, né? Já que é invasivo, você vai invadir o lugar, vai se esconder e vai ficar escutando a conversa. O alvo é isso aqui, o alvo é um computador, um switch, um roteador, um servidor. Então você, como agente da inteligência, você vai lá e começa a escutar lá, né, por trás da porta o que o pessoal estão fazendo, o que estão falando. Ou você vai implantar um dispositivo, um agente. Você vai lá num servidor, por exemplo, e vai implantar um pendrive, beleza? Porque você está fazendo um método invasivo, você vai ter que invadir, você vai ter que chegar perto. Então, ou você escuta a conversa, ó, ou você vai implantar um pendrive lá em algum lugar aqui, ó, ou você vai colocar um computador no switch, num roteador, beleza? Depois que você fizer isso, pessoal, você volta lá para a agência de inteligência para usar o software e você vai ficar escutando. Você não instalou um pendrive aqui ou um computadorzinho, alguma coisa do tipo? Então você volta lá para o software e vai começar a escutar, vai começar a monitorar, beleza? Vai gerenciar. Agora, se você for um médico, por exemplo, você também pode fazer um monitoramento invasivo, ou seja, o médico, quando ele quer saber alguma coisa de um paciente, ele pega os equipamentos, né, aquele equipamentozinho de escutar o coração. Aquilo ali é um método invasivo, pessoal, porque ele está invadindo realmente, ele está pegando na pessoa. Ele está escutando para ver se a pessoa está respirando, se a pessoa está batendo o coração dela está batendo. Então perceba que você está monitorando para ver a saúde dos equipamentos ou da pessoa. Se você é um médico, você está querendo saber se a pessoa, monitorar a pessoa para saber se a pessoa está viva, está respirando direito e etc. Beleza? Você vai conversar com a pessoa, né? Você vai conversar com a pessoa. Se você é um médico, você vai conversar, vai perguntar se ela está respirando direito, se ela. As coisas de médico, né, pessoal? Que você chega no médico, você conversa com o médico ali, vocês sabem. Agora, métodos não invasivos, né? Você quer monitorar esses alvos aqui de forma não invasiva. Então você não pode chegar perto, porque você não está invasivo. Então, se você é de uma agência de inteligência, você vai ficar longe observando, você é não invasivo. Você vai ficar longe observando. Por exemplo, quem está sendo monitorado está vivo ou morto. Para você saber se está vivo ou morto, você vai ficar olhando. Você pode entrar num carro e ficar na porta da pessoa esperando ela sair de casa. Se ela saiu de casa, ela está viva, então você já conseguiu uma informação. Né? Como agência de inteligência, você foi lá e conseguiu informação. Você já está monitorando. Né? Você já tem um diagnóstico, já viu que a pessoa está viva. Aí você começa a seguir a pessoa, né? Já que você é um agente da inteligência. Você começa a seguir, você vai atrás da pessoa, a pessoa indo para o trabalho. Quando a pessoa sobe lá no trabalho, você vai ver que ela entrou no trabalho, né? Então você está monitorando a pessoa de longe, ó, métodos não invasivos. Se você fosse um médico, aí você ia usar um método não invasivo, que no caso é conversa, né, pessoal? Aqui realmente é a conversa. Aqui você estava invadindo, né, a pessoa, mas aqui não. Aqui você está com métodos não invasivos, tem conversa que é invasiva, claro, mas tem conversa que não é invasiva. Então, se você fosse um médico, quisesse fazer um monitoramento, se fosse não invasivo, você ia conversar com a pessoa perguntas não invasivas. Né? Porque, por exemplo, se fosse um psicólogo, tem perguntas que são invasivas e perguntas que não são invasivas. Né? Então, pronto, a gente já sabe que em alguns momentos, para ser
para fazer diagnóstico de rede, você precisa pensar que você é um agente da inteligência ou um médico. Você sabe que você vai usar um software de monitoramento. Você sabe que vai usar métodos invasivos ou não invasivos para colher informações sobre os alvos. Ó, tá? Estão aqui os alvos, né, que a gente vai trabalhar. Então, depois de colher as informações, sendo métodos invasivos ou não invasivos, você vai voltar para o software e verificar aqui, ó, por exemplo, isso aqui, vamos pensar que esse gráfico aqui é de temperatura. Quando você colheu as informações, né, a temperatura está baixando ou está aumentando? Então, você tem que ir para o software para ler os dados e comparar, beleza? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Tem não, né, pessoal? Tá muito fácil porque a gente está usando exemplos de contextualização, como a gente combinou. A gente está usando exemplos, né, aqui, por exemplo, do dia a dia, médico, agência de inteligência, então tá tranquilo, beleza? Exemplos de recursos, de dispositivos e recursos monitoráveis. A gente já viu no slide anterior alguns recursos, né, pessoal? A gente já viu. E dispositivos monitoráveis. Mas vamos ver outros. Ó. Aqui eu dividi em grupo. No grupo 1, que é hardware, você pode saber da saúde física do dispositivo. Né? Você quer saber a saúde do dispositivo. Então você quer saber sobre a temperatura, por exemplo, da CPU, que vocês estudaram em manutenção de computadores. Você quer saber da GPU, que é a placa de vídeo que a galera tanto gosta, né, de jogar. Você quer saber a temperatura do chipset, da fonte de alimentação, beleza? Então você está vendo a saúde desses dispositivos aqui monitoráveis através da temperatura, beleza? Você quer saber a eficiência, o estado e eficiência do dispositivo, por exemplo, o HD, o SSD, ele está rápido como era antes? Aqui você pode monitorar a eficiência do HD, né, para saber se está rápido. A tensão da fonte, né, para saber se a fonte está, se o estado da fonte está ok. Então você, através do monitoramento, você vai verificar as tensões da fonte de alimentação, porque tem software que consegue saber, consegue ler as tensões de alimentação da fonte. Agora, grupo 2 é o hardware, né? O uso do dispositivo, né? Por exemplo, a utilização dos recursos, a CPU está sendo muito utilizada, a memória RAM já chegou ao seu limite, não tem mais memória RAM, o disco realmente ainda está rápido como antes ou ele está lento. Então, a utilização dos recursos, você já acabou o espaço em disco? Ó, sobre o uso do dispositivo, você quer saber se o disco já acabou o espaço ou se está acabando. Pessoal, o monitoramento ele não se trata de saber o estado atual não, viu pessoal? A gente sabe o estado atual, mas a gente quer saber se, por exemplo, está acabando o espaço. Você quer saber antes. Porque se você souber que com um ano de antecedência que os HDs vão acabar o espaço deles, com um ano de antecedência, você tem antecedência suficiente para comprar, né? Participar de uma licitação e comprar mais disco, mais memória, mais CPU, beleza? É sobre isso, não é só sobre monitorar as coisas atuais, é você monitorar para prever o futuro. Isso aqui trata-se de prever futuro, de diagnosticar, monitorar pensando no futuro, geralmente, viu, galera? Porque se um dispositivo ele não tiver é, monitorável no momento, então você não vai conseguir fazer diagnóstico não pela rede, viu? Porque se ele não está nem ligado, como é que você vai fazer diagnóstico? Não tem como. Ele está desligado, morreu, não tem como não. Você quer prever problemas aqui. Problemas de temperatura, problema de eficiência, será que está rápido como estava antes? Né? O HD, por exemplo, ou degradou já? Você quer saber sobre os recursos, ó, né? Como eu falei agora, se a CPU já chegou no limite, tem que trocar, tem que mudar de servidor, mudar de CPU, né, de processador, beleza? Agora o grupo 3, ó, redes locais e internet. Você pode monitorar redes locais, a sua rede interna ou a internet. Né? Isso aqui a gente usa muito no IF. Vocês já visitaram lá a nossa sala da TI, vocês sabem que tem um gráfico de internet lá para a gente saber quanto está sendo usado a internet. Né? Então tudo isso, pessoal, a gente pode colocar para que no momento que a internet já estiver sendo usada com 70, 80 ou 90%, a gente seja avisado, porque se todos os dias
A internet ela está em 70%, a gente tem que se programar para participar de uma licitação para comprar mais internet, beleza? Então isso aqui se trata de prever futuro, né? O futuro geralmente se trata sobre isso. Para dar tempo a gente se programar para comprar mais internet, para falar com o chefe, ó chefe, a gente tem que solicitar mais internet, porque a internet direto todo dia é 90%, beleza? Ó, perda de pacotes, né? Você começa a mandar informações e tá perdendo informações, a gente também fica monitorando a rede. Falha de comunicação com dispositivos ativos, ó, por exemplo, os ativos de rede, quais são? A gente já sabe, são switches, access points, né, que provê a nossa internet sem fio, roteadores, câmeras. Então tá falhando a câmera, todo dia uma câmera para, então você já tem que ver, pô, aquela câmera está parando demais. Então, de acordo com o nosso diagnóstico e monitoramento, vamos lá ver o que está acontecendo. Se não é o conector que está enferrujando, né? Beleza? Então vamos para o próximo slide. Dúvidas aí, pessoal? Certo? Tem não, né? Muito bom, pessoal. A gente já estudou tanto, né, galera, que quando a gente fala sobre isso aqui, as coisas já vão. A gente já aprendeu a estudar redes, então as coisas já vão acontecendo, né? Muito bom. Agora, quais são os métodos de monitoramento? Como é que a gente. As formas de monitorar, os métodos, como são? Ó, pessoal, como eu falei para vocês, nossos slides aqui eles vão repetindo as coisas também. Ó. É um método ativo, ou seja, invasivo, né, que você. Geralmente o ativo você faz alguma coisa. Então, ó, perceba aqui ó, um servidor de monitoramento, né, que você vai montar. E aqui são os dispositivos que a gente já viu várias vezes, dispositivos que podem ser monitorados. Qualquer dispositivo, pessoal, que tem IP, qualquer dispositivo que tem IP na rede, ele pode ser monitorável, beleza? Ele é monitorável. Então veja que no monitoramento ativo, você está fazendo alguma atividade, você está invadindo, vamos dizer, né? Então você pode gerar, ó, gerar, se você está gerando tráfego, você está ativamente, de forma ativa, você está mexendo com os dispositivos. Ó. Por exemplo, quando eu mando um ping daqui para o seu computador para ver se ele está ligado, eu estou de forma ativa e de forma invasiva indo lá invadindo o computador, pessoal, porque eu mando um pacote aqui ping, o pacote passa pela rede, vai lá no computador e pergunta ao computador se ele está vivo. Eu estou basicamente invadindo, fazendo uma coisa invasiva, né? Também chamada de ativa, né? Monitoramento ativo. Então, é, o computador, se ele estiver vivo, geralmente ele vai nos responder, né? Então a gente tem a certeza que ele está funcionando. A mesma coisa para um switch, para um roteador, né? A gente consegue gerar tráfego e o tráfego vai lá para os dispositivos e eles nos respondem. Galera, agora lembrem, viu? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem for mais rápido, quem levantar a mão mais rápido vai ganhar duas marcações, viu? Pessoal, se o dispositivo não responder a gente, é certeza que ele está morto? E aí, vai lá, Breno, responde. É não, né, galera? Claro que não é. Breno acertou. Porque a gente já viu em atividades anteriores que a gente pode bloquear qualquer comunicação aqui via firewall. Então, se o dispositivo não responde, ele pode estar apenas recebendo e bloqueando a informação. Não é porque você manda um ping que o cara não respondeu que ele, né, não está vivo. Ele pode estar vivo, configurado para não responder ping. Beleza? Então, muito bem, Breno. Ganhou aí duas marcações. Pessoal, você pode gerar pacotes ICMP, que é o ping, SNMP, né, que são aquelas. A gente vai ver exatamente o que são pacotes SNMP. Mas você pode mandar informações via TCP, via HTTP e outros protocolos para verificar a disponibilidade e desempenho aqui dos dispositivos. Né? Você pode usar vários protocolos, mandar informações para que você receba retorno, beleza? Ó, ping, traceroute, teste de velocidade, sondas de requisição HTTP, tudo isso você pode gerar aqui no servidor de monitoramento e mandar para os dispositivos para que eles retornem para vocês, beleza? Ó, agora sobre monitoramento passivo, galera. Passivo e não invasivo.
Perceba que você não vai lá, viu, galera? Assim, você fica só de longe, fica de longe. Você não mexe com a pessoa lá. Não invasivo e passivo, você está só olhando. Beleza? É aquele negócio de você entrar no carro e ficar seguindo a pessoa. Nesse caso aqui, ó, você não gera, o sistema não gera tráfego novo. Ele observa o que está circulando na rede, recebe notificação, beleza? Então ele pode ficar monitorando o tráfego da rede. Está aqui, ó, você está monitorando o tráfego está rodando e você está analisando o tráfego, beleza? Então você pode usar ferramentas de captura de pacote como Wireshark, TCP Dump, que a gente já usou. Então a partir de agora, você já vai saber que o Wireshark, o TCP Dump que a gente tinha usado, é um monitoramento passivo, beleza? A partir de agora você vai saber que geralmente, viu pessoal, não é sempre não. O Wireshark, o TCP Dump são capturas de tráfego passivo, né? Porque você geralmente não tem que estar lá, você não tem que estar lá no equipamento instalando coisas. Você só monitora o que está trafegando na rede, beleza? Próximo slide. Ó, monitoramento baseado em agente, né? Pessoal, se é baseado em agente, você vai lá e instala alguma coisa, viu, galera? Ó, você está instalando alguma coisa. Quem respondeu não responde, galera. Isso aqui é ativo ou passivo? Isso aí, Esther, muito bem, é ativo, porque se você foi lá e instalou alguma coisa, você foi lá e invadiu, né? Você praticou uma coisa invasiva. Você foi lá e instalou. Então, toda vez que você viu um agente instalado, é monitoramento ativo, beleza? Então você foi lá no agente, ó. Galera, isso aqui a gente volta lá para aquele exemplo do agente. Você contratou uma pessoa para ficar lá, ó, lá dentro de uma agência. Vamos imaginar que isso aqui é uma casa de alguém que você quer monitorar, que você foi contratado por alguém para investigar. Aí você implantou uma pessoa dentro da casa da pessoa. Veja que é invasivo, galera. Você implantou, por exemplo, um cara da internet. Você cortou a internet da pessoa, aí a pessoa ligou para o provedor, aí você, como é uma pessoa da segurança pública, você disse ao provedor, a gente vai fazer nós somos da Polícia Federal, queremos fazer uma investigação. Então, quando a pessoa ligar para vocês para resolver a internet, ao invés de você mandar uma pessoa de vocês, a gente vai mandar um agente da Polícia Federal para lá. Então, você implantou um agente da Polícia Federal dentro da casa da pessoa. E a partir de agora, galera, como você tem um agente da Polícia Federal, você vai poder saber tudo que a pessoa conversa. Então, lembrem, se você instalou um agente dentro de um computador, o agente vai fazer tudo o que você quiser, galera. Ele vai entregar tudo que você quiser. Se você quiser ver a tela da pessoa, você vai ver. Se você quiser ver o áudio que a pessoa está escutando, você vai escutar, a câmera, tudo que você quiser. Então, o monitoramento baseado em agente, ele vai ser a forma mais invasiva que existe, porque ele vai lhe entregar tudo. É como aquele pessoal que clona celular, computador. Ele vai instalar algum programinha, como se fosse um vírus, né? E o vírus vai ficar lá, só entregando tudo para você. Por isso que é importante, galera, cuidado com o que vocês instalam no computador, porque uma vez que o programa entrou aqui, você está totalmente exposto. Tudo que a pessoa quiser vai saber sobre você. Beleza? Então, se instalou um agente, acabou. Acabou, é final de, né? Acabou-se. E o monitoramento sem agente, galera, que é o monitoramento que a gente viu aí, né? Que a gente que a gente utiliza protocolos, né? A gente não instalou um agente. A gente vai utilizar protocolos que já existem no computador, né? E esse protocolo vai se comunicar com a gente, ó. De um lado, aqui vai estar um protocolo do lado do servidor que vai mandar informações para o protocolo que está aqui no computador do cliente. Só que isso aqui é limitado, viu, galera? Isso aqui é limitado. Por exemplo, o SNMP, ele não vai mandar todas as informações. Não, ele é restrito e, inclusive, não tem tantas informações assim. Geralmente não tem. A não ser que seja um SNMP que um fabricante, por exemplo, a Dell, colocou num servidor da Dell, colocou a HP, colocou num switch da HP. Aí vai ter mais informações que o comum, mas o SNMP, lembrem que é o S de simples, ó. Ele é básico. Ele tem informações? Tem, mas não são todas. Então,
Lembrem que a diferença para o agente, do agente para o sem agente, ó, aqui, ó, agentless, less é sem, né? Sem agente, ou seja, com o protocolozinho SNMP, você vai pegar menos informações, porque o que pega mais informação é o agente, a gente já sabe. E o que pega menos, ó, menos informações é o sem agente. É o SNMP, é o ping, é o ping aqui, ó. O ping só sabe se o cara tá vivo ou morto, né? Então, show de bola. Mais informações, mais não, todas as informações, basicamente todas, agente instalado. Menos, ó, menos informações é os protocolos, SNMP, ICMP, qualquer outro protocolo, beleza? No geral. Dúvidas? Bora Breno, bora Ana, bora Letícia. Dúvidas? Não? Tá tranquilo? Então vou fazer uma pergunta a vocês. Né? Não, vou deixar para a próxima aí. Vamos lá, pessoal. Métodos de monitoramento. Quanto à forma. Qual é a forma que você vai usar para monitorar? Galera, a fórmula. Vamos lembrar de forma, de fórmula, fórmula mesmo. Ó, monitorar, controlar e alertar. Ó, você fica monitorando. Você está controlando. E você vai ser alertado quando acontecer algum problema. Ó, se você está monitorando, por exemplo, o médico está monitorando, voltando ao exemplo do médico, ele coloca um equipamento para monitorar a sua pressão. Ele está controlando você, galera, porque se passar do limite, ele vai receber um alerta. Então é exatamente o exemplo do médico, é exatamente o exemplo do agente. Eles vão monitorar, eles vão controlar e vão receber alerta de acordo com o que eles configurarem. Por exemplo, o médico quer saber se a pressão da pessoa passou do limite. Beleza, ele vai receber um alerta se passar. O agente quer saber se a pessoa vai se encontrar com um criminoso. Beleza, se a pessoa falar no telefone que vai se encontrar com um criminoso, ele vai receber um alerta. O agente vai receber um alerta que a pessoa vai se encontrar com um criminoso. Então é isso, pessoal, é o que eu falei. Você vai receber um alerta quando vai dar problema no equipamento. Esse assunto aqui é muito fácil, porque são coisas da vida. Né? Você vai monitorar para ter um controle, né? E receber um alerta quando você colocar lá no controle que você quer receber um alerta, beleza? Então, ó, o seguinte, servidor de monitoramento sempre vai estar no conjunto. Você também faz parte do sistema, galera. O sistema, como eu falei, é uma coisa ampla. Então, tem você, tem o servidor de monitoramento. Tem os itens monitoráveis, beleza? Por exemplo, o computador. O sistema operacional é o Windows ou Linux. Vai funcionar o protocolo SNMP de cara, já vai funcionar. É só você habilitar. É o hardware, por exemplo, um switch, um servidor da Dell, vai funcionar com agente, galera. O agente, ó, é um software agente. Desculpe, é um computador da Dell, do HP. Você pode instalar o agente para saber de mais coisas ainda, porque lembre que o SNMP ele não tem tantas informações. Então, se é um computador, você instala o agente no computador, beleza? É um servidor, você instala o agente no servidor. E o agente vai lhe entregar tudo que você quer. É um servidor a mesma coisa, é um computador, um servidor, ou você pode monitorar via SNMP, que é um protocolo que tem lá dentro do Windows e do Linux. É só você ativar. Depois, né, você quer mais informações ainda do que o SNMP, então você vai usar um software agente. Né? Você vai lá e instala mesmo. Aí depois que você instalar, você vai lá no seu servidor de monitoramento e pega o que você quiser. Beleza? Agora é um switch da Cisco ou da HP, de cara vai ter o SNMP, viu pessoal? Se for um switch gerenciável, vai ter o SNMP, é só você habilitar. Você vai saber temperatura, você vai saber se a porta está ligada, se não está. Você vai conseguir localizar equipamentos pelas portas. Né? O SNMP é quem vai lhe entregar as informações. Agora, é uma câmera que você comprou da China, é uma lâmpada que você comprou aí da China, ou seja, é um dispositivo IoT, então você só vai conseguir possivelmente monitoramento com ping, beleza? Monitoramento simples de saber se o equipamento está ligado ou não. Muito bom, né? Beleza. Então há momentos que você pode instalar o software agente, se for um computador, se for um servidor, e há
momentos que você vai usar o SNMP, que já tem muita coisa no SNMP. Ou tem horas que, infelizmente, você só vai conseguir usar o ping para saber se o equipamento está ligado ou não. Beleza? Dúvidas? Não, né, galera? Muito fácil, muito. É de graça, é de graça. Só precisa da mente de vocês, né? De vocês gravarem o que eu estou dizendo. Componentes de um sistema de monitoramento. Quais são os componentes? Já falei bastante, né, galera? Tem o usuário, que é você. Tem o software. Ó, o software de monitoramento tem dentro dele o quê? Tem o banco de dados. Tem aquele consolezinho de gerenciamento, dashboard. Para quem joga, dashboard é uma palavra bem conhecida, né? Você vai ficar lá no dashboard, galera, vendo se o equipamento tem algum alerta de temperatura, de consumo alto de internet. A dashboard vai gerar gráficos para você, ó. E você vai ser notificado, ó, se tiver algum problema. Beleza? Então, servidor de monitoramento, tem o banco de dados, tem o console onde você fica vendo as coisas, tem a notificação que vai aparecer. Lembre que tem protocolos, ó, entre o servidor de monitoramento e entre o dispositivo monitorado. Tem os protocolos que ficam conversando aqui, ó. Beleza? Vamos lá, vamos lá. O agente é instalado no dispositivo, né, galera? Como eu já falei várias vezes. É Windows, é Linux. Coloca um agente lá que você pega muitas informações. Ferramentas de monitoramento, ó. Pessoal, as ferramentas tem o SNMP, que a gente já viu que é um protocolo de gerenciamento, né? Que ele é da camada de aplicação, que ele monitora, configura também, ele configura, viu, galera? E controla dispositivos. Como funciona? Tem o Ele envia requisições GET e SET, né, que a gente vai ver o que é isso. Também pode enviar alertas, né? Se um equipamento deu problema, o equipamento mesmo envia o alerta para você. Exemplo prático, ó, monitorar o uso de banda em uma porta de switch, né? Ó, se o switch chegar a 80% de internet, você recebe um alerta, beleza? Um trapzinho você recebe. Agora, receber um alerta quando a CPU de um roteador chegar a 80%, passar de 80%, beleza, também é um trap que você recebe do dispositivo. O dispositivo vai mandar para você, quando ele notar que está em 80%. Agora, componentes básicos. Temos o gerente da rede, que é o sistema responsável por consultar, receber e organizar informações. Ou seja, os ABICs que vocês viram lá no setor de TI é um gerente. Ele vai ficar mostrando uma tela para vocês. O agente que eu falei para vocês que você vai lá e instala, é um software. Beleza? Temos também o agente SNMP e temos o agente de software, viu, galera? O agente SNMP é um protocolozinho que já vem no Windows e Linux, por exemplo, que você pode ativá-lo. E tem o agente, que é o agente instalável, um software instalado que fica lá no dispositivo, que você instala ele para saber de mais informações, além das informações de SNMP. A MIB, galera, é sobre. Estamos falando de MIB, estamos falando de um banco de dados, ó, uma base de dados que vai. Cada item da base de dados, galera, são OIDs, ó, os OIDs. Cada item, por exemplo, temperatura tem um OID. Quando você quer saber de um OID, você manda o OID de temperatura. Então, o seu servidor manda um OID de temperatura e o equipamento que vai responder você vai saber que aquele OID é de temperatura e vai retornar a temperatura do equipamento, por exemplo, da CPU, da placa de vídeo, vai retornar para você essa temperatura. Então, dentro da MIB, que é um banco de dados, vão estar as OIDs. Então, cada coisa que você quer saber tem um código, que é a OID. Então, o código vai ser enviado de você, do seu servidor, para o equipamento monitorável. O equipamento vai ver aquele código e vai pensar: pô, esse código aqui é o código de temperatura da CPU. Então, ele quer saber a temperatura da CPU, vou mandar para ele. E manda, e assim você vai ver a temperatura da CPU. Ó, aqui é um exemplo, galera, de um monitoramento via SNMP. Um comando simples, galera. Ó, protocolo SNMP, na telinha preta. Você está passando o GET, galera. Você quer pegar o GET, quer pegar a informação. Então, você mandou SNMP GET, ou seja, eu quero pegar uma informação via SNMP.
A versão 2, ó, eu quero a versão 2 do protocolo. E a comunidade é pública, ó, né? A gente vai saber do que se trata essa comunidade. E aqui, galera, é o IP do dispositivo que você quer monitorar. E aqui é o OID, ó. O OID que você está mandando para lá para o equipamento. Ó. Você está dizendo, olha, eu quero saber informações sobre isso aqui, ó, sobre esse OID. E está aqui a resposta. Ó. A linha acima retorna o tempo que o agente SNMP ou sistema está ligado. Então, esse código aqui é um código que vai retornar quanto tempo o agente SNMP está ligado. E está aqui o retorno. Está aqui o retorno. Está dizendo que faz 4 horas, 15 minutos e 26 segundos que o agente está ligado. Ou seja, basicamente está dizendo que o computador está ligado nesse tempo aqui, viu, pessoal? Há 4 horas e 15 minutos. Então, pronto, monitoramento e diagnóstico de rede. Temos agentes proprietários, agentes SNMP proprietários, né? Que são, além dos códigos, dos OIDs que já existem, um fabricante, por exemplo, Dell, ela pode criar agentes SNMP proprietários, ou seja, com códigos a mais, beleza? Além do padrão. Por que existem? Porque cada fabricante pode ter métricas únicas, ou seja, um fabricante pode implementar um módulo lá óptico de uma novidade. Então, para monitorar essa novidade, ele vai criar um códigozinho, beleza? Esses dados, é claro, se o cara criou agora, não estão na MIB, na base de dados padrão SNMP, não estão. Então, o fabricante vai adicionar MIBs proprietárias, beleza? Como funcionam? São instalados no dispositivo, ou servidores, ou aplicações, né? O agente proprietário responde às requisições SNMP do servidor. O servidor vai receber as informações do SNMP que está no dispositivo remoto, longe, né, que está longe. E vai fornecer informações adicionais. Ó. O dispositivo que está longe vai fornecer informações adicionais além das básicas, né? Porque a gente viu aqui que a gente quer mais informações além das básicas. Por isso a gente instalou um AMIB proprietário, agentes proprietários SNMP. A gente instalou um AMIB com mais informações ainda. Exemplo prático, a Cisco disponibiliza OIDs específicos para monitorar a temperatura de módulos SFP, que a gente já estudou o que é. A HP pode expor OIDs para status de fonte de alimentação redundante, ou seja, o switch ou o servidor tem várias fontes, então você vai monitorar as fontes através dos OIDs que a HP forneceu. Aplicações como antivírus podem instalar agentes SNMP para reportar seus estados. Então, aplicações como antivírus podem ter informações a mais que você pode pegar via agentes SNMP proprietários. Beleza? Pronto. Agora, pessoal, nós vamos nos preparar para os próximos 45 minutos, que é o Kahoot, depois atividades práticas. Beleza? Então, ó, aqui o Kahoot, leia um código e vocês vão para a tela do Kahoot para a gente começar o Kahoot. E a nossa aula, pessoal, essa mesma aula está disponível no YouTube, beleza? Vocês podem rever. E aqui os exercícios para a próxima aula. Então, por enquanto está encerrada essa aula e até o Kahoot e até a atividade.